Opa, muito boa noite, rapaz. Prazer imenso estar inaugurando aqui esse podcast da Consufis. É uma honra receber Judeon Sena, meu confrade. Seja muito bem-vindo, Judeon, para esse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui, para desmistificar os desafios de empreender na construção civil, né? A gente está inaugurando, então qualquer coisa que sair aí um pouquinho do tradicional, vocês vão perdoar a gente. Estamos inaugurando, estreando, né? E o Gideon tá com um certo frio na barriga. Não é? Eu confesso que eu também estou, mas é isso aí. E quem faz ao vivo está sujeito a qualquer imprevisto, né? Pois é. Então é isso aí. Gideon, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aqui à Consufis. Você que viu esse escritório aqui quando não era escritório da Consufis, né? Hoje estou aqui de volta para a gente fazer esse podcast para falar dos desafios de empreender, né? Eu acho que não tinha ninguém melhor aqui de Salvador do que você para chamar para esse podcast, até porque você vem trilhando um caminho admirável e é um exemplo aí para muitos engenheiros que estão empreendendo. Me fala aí, Judeon, por que você escolheu engenharia e não medicina ou não contabilidade, por exemplo? Pronto, então, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer a você, Ricardo, que já é meu amigo, né, por esse convite para esse início aí de um novo projeto desse podcast aqui da Consufis, que vai trazer muita gente bacana. E me sinto honrado de ser o primeiro, e a gente tem todos os percalços da primeira vez aqui, né, inaugurando o escritório. É uma satisfação muito grande de inaugurar esse espaço aqui, para a gente trazer conteúdo que agrega. Assim, me sinto muito feliz por você, pelo novo escritório da Consufis. A gente que tinha visitado o escritório antigo, conhecia o escritório antigo, e agora vê todas as melhorias aqui que foram implementadas. Então, isso é um sinal, né, de que você está no caminho certo também. E, assim, agradeço muito aí os elogios, né? Estou longe ainda de ser o mais destacado aí de Salvador, mas a gente vem trilhando esse caminho aí já. E dentro dessa caminhada, no que a gente traz de conteúdo lá no Instagram, você perguntou aí o que é que me levou a trilhar engenharia e não medicina ou qualquer outra profissão. E veio bem a calhar para o dia de hoje, né? Eu mostrei lá nos stories, hoje é aniversário de meu pai, Sim. Que é mestre de obras, né? Eu narrei um pouquinho lá da história dele no post que eu fiz para homenageá-lo, e grande parte da razão de hoje eu estar trilhando engenharia civil eu devo à influência que ele teve em minha vida, né? Ele não teve a oportunidade de ter estudo. Como mestre de obras, ele acompanhava de perto grandes engenheiros, trabalhou em grandes obras aqui de Salvador, então acho que não tinha felicidade maior para ele do que ter um filho engenheiro. Eu ainda tentei fugir um pouquinho aí do script, e minha primeira graduação foi na área de educação. Eu sou pedagogo. Sim, ainda tem essa formação também. Isso, né? Trabalhei com educação infantil, mas mais recentemente trilhei o caminho aí da engenharia, que era o sonho dele. Até hoje eu lembro da alegria no rosto dele, a satisfação. Eu estava trabalhando com ele, a gente estava gerenciando obras de construção de casa de alto padrão. E aí, todo dia de manhã, eu ia da minha casa para a casa dele, a gente saía no carro dele e ia para as obras. E aí, no dia que eu decidi fazer engenharia civil, que eu contei a notícia para ele, a gente quase não saiu para trabalhar, porque ele ficou com tanta alegria. Não, meu filho, vamos ver logo como é que vai ser. Então, assim, grande parte da influência de hoje eu estar na engenharia civil foi da história de vida aí, de tudo, né, que a construção civil representa para meu pai. Pô, que bacana. Deve ser um orgulho muito grande, né? Meu pai não é contador, ele não sentia esse orgulho, mas ele sentia outros orgulhos. Um abraço aí para o pai de Judeon, seu Joelito. Joelito, não é Joselito, é Joelito. Então é isso aí, gente. Então, algumas pessoas já estão chegando aqui. Podem fazer perguntas, pessoal. Pessoal que estiver entrando pode fazer perguntas. Eu estou acompanhando aqui no chat. Pode fazer perguntas que o Judeon vai responder diretamente, olhando para vocês nessa câmera aqui. O Judeon vai responder para vocês e vocês vão ficar à vontade aí. Judeon, empreender, a gente sabe que é um desafio muito grande no Brasil, né? Verdade. Eu acho que todas as áreas são difíceis. Na construção civil, talvez tenha aquele gostinho a mais ali de dificuldade. A gente sabe que não existe uma barreira de entrada na prestação de serviço, né? Existem alguns concorrentes e tal. Mas me fala assim,
o curso de engenharia, ele forma empreendedores? Ou qual é o viés, qual é o caminho que os professores eles ensinam na faculdade? Essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo no meu público lá no Instagram, pelas perguntas que me fazem, pelas dúvidas que eles têm, é que, infelizmente, a nossa formação acadêmica, num curso de engenharia e no de arquitetura, inclusive, é muito focado na parte técnica. E, assim, eu não condeno isso porque não poderia deixar de ser diferente. A gente lida com construções dos mais variados graus de complexidade e que, na maioria deles, estão envolvidas vidas humanas. Então, quando a gente projeta um edifício, por exemplo, a gente vai abrigar pessoas ali dentro. Então, a gente tem toda a dinâmica ali da construção, que vai desde a parte de planejamento, projetos, que, no final das contas, o produto daquilo tem que atender a requisitos que vão zelar pelas vidas humanas, que tem ali um viaduto, uma ponte, a mesma coisa. Então, a gente tem, né, esse requisito técnico muito forte dentro do curso, não poderia deixar de ser, mas só que a gente tem toda uma dinâmica de mercado hoje em dia que a gente não pode ficar alheio dentro dos cursos de qualquer área, especificamente da engenharia. Então, infelizmente, os cursos de engenharia, por focarem muito no quesito técnico, as questões mercadológicas ficam muito em segundo plano. Eu considero que eu tive uma boa formação, eu estudei aqui na FTC, em Salvador, mas durante todo o curso eu tive uma disciplina para tratar de empreendedorismo, e ainda assim foi semipresencial. Aí, dentro de uma disciplina dessa, será que é possível, em um semestre de uma disciplina semipresencial, de carga horária de 20 horas, a gente ter um preparo para enfrentar as questões de mercado, que a gente tem todos os desafios e dificuldades que a gente tem no Brasil? Eu, de antemão, respondo que não. Infelizmente, a faculdade não prepara a gente para isso. Então, hoje a faculdade ela tem preparado para assumir uma posição ali, um cargo CLT. Sim. Seletista, uma vaga de emprego. Né? E, tradicionalmente, na engenharia civil, a gente tem essa até romantização da profissão de que a gente vai entrar no curso e a gente vai sair de lá formado e que a gente vai conseguir um emprego numa grande empresa e a gente vai seguir carreira ganhando o piso salarial de 8 salários mínimos. Lê do engano para o momento que a gente vive já há alguns anos, e a gente tem ciclos na construção civil. Sim. De altos e baixos, de vales e picos, né? Mas, mesmo com tudo isso aí, nos últimos anos a gente tem toda uma mudança de mercado e de sociedade que não permite mais essa visão romântica de que eu vou formar com todo o conhecimento técnico que eu adquiro e que eu vou conseguir um emprego. Não tem emprego para todo mundo, gente. Eu me recordo que na época que eu escolhi fazer contábeis, na verdade não escolhi fazer contábeis, que eu parei em contabilidade, essa história é longa e não cabe aqui agora, mas quando eu comecei a fazer contabilidade, as pessoas me perguntavam, por que você não faz engenharia? Por que você não faz engenharia? Eu lembro que aqui em Salvador a construção civil estava bombando, né? E eu recordo, porque eu trabalhei em obras de construção civil, né? Eu recordo que engenheiro naquela época ganhava em torno de 20 mil reais. Estou falando de 2006, sim, 2005. E aí eles ficavam revezando de emprego muitas vezes, porque outra empresa, pagando maior, chamava, e eles iam embora, e essa proposta muito maiores. Hoje, 2021, né, em plena pandemia e tal, e escândalo de corrupção de um tempo para cá, tudo isso. Qual é a realidade do estudante de engenharia, daquele cara que se forma na faculdade hoje? Qual é a realidade que ele enfrenta no mercado? A realidade é, infelizmente, dura para quem não está preparado ou não se despertou ainda para essa questão do empreendedorismo, mas a realidade é que não tem emprego para todo mundo na engenharia. Lá, como você citou, 2006 foi um dos booms aí da construção civil. A gente teve momentos aí, inclusive, eu conheço engenheiros aqui de Salvador, o Luiz Edmar da Engie Bahia, por exemplo, eu vi uma palestra dele em que ele formou, e antes mesmo de formar, ele já estava contratado por uma grande empresa para poder tocar as obras lá dessa grande empresa. Então, as empresas estavam buscando ainda nos últimos semestres de curso para contratar. Hoje em dia, a gente não tem essa oferta de emprego para engenharia. E a gente tem até a questão de criação de cargos aí de
analista, coisa e tal, para poder burlar lá o que está previsto, né, na legislação de piso salarial, e engenheiros sendo contratados por R$3.000, por R$4.000, que é muito abaixo do piso. Então, quem não entender essa dinâmica e começar a se posicionar para empreender no mercado, infelizmente vai ter que ficar aguardando, aí, aventurando uma vaga a surgir para poder se colocar no mercado, ou amargando a triste realidade que assim me dói o coração de saber de colegas de profissão formados que estão nada contra quem trabalha como Uber, mas né, quando a gente pensa... Se formou na área, tem um propósito, então você vai estudar 5 anos num curso difícil, que a gente sabe que o curso de engenharia é um curso difícil, pessoal. Ninguém vai enfrentar várias disciplinas ali de cálculo, de matemática, de física, tanta coisa, para depois ser motorista de Uber. Nada contra, mas era muito mais fácil, então, sair no ensino médio e ser motorista de aplicativo. Direto, sem ter esse custo financeiro. E fora a frustração da pessoa, né? Velho, entendeu? De colocar suas expectativas, seus sonhos, esperança ali no curso, e depois se deparar com essa triste realidade e não ter ânimo, não ter incentivo, não ter disposição para encarar um desafio de empreender e aí jogar fora, né? Colocar de lado todo esse sacrifício que fez, realmente é triste, né? Julião, uma pessoa, um engenheira está saindo hoje da faculdade. Ela consegue empreender imediatamente? Consegue empreender imediatamente? Consegue, porque assim, a oportunidade dentro da engenharia principalmente é muito vasta, é muito ampla a engenharia civil, né? Então tem oportunidades nas mais diversas áreas. Eu posso citar aqui, se você me permitir, algumas áreas, alguns nichos aqui, alguns nichos que você consegue empreender e você consegue rentabilizar e você consegue viver de engenharia. Você tem a área que eu atuo de reformas, que é uma demanda que não para por N motivos, né? Imóveis novos que são entregues e que não está no gosto do cliente. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai reformar. Sim. Imóveis antigos que estão alugados e aí vão ser entregues, vão para um novo dono, vai reformar. Pessoas que casam e aí vão constituir uma nova família, vai adquirir um novo imóvel, vai reformar. Então a demanda de reforma subiu cerca de 40% durante a pandemia. Ainda por motivos como as pessoas passarem mais tempo em casa por conta do isolamento, perceberem necessidades de manutenção, de mudança, de adequação de espaço. Então, aumentou quase 40% no período da pandemia. Então, você tem o nicho de reformas, você tem o nicho de engenharia diagnóstica para trabalhar com laudos técnicos. As edificações envelhecendo, precisando de profissionais, tanto da engenharia quanto da arquitetura, que podem inspecionar, que podem avaliar, que podem... e aí vão precisar fazer reparos, manutenções, enfim. Então, inclusive, eu vou cortando um pouquinho aqui, tá? Que ele não quis falar, por algum motivo, mas Judeon é autor de um livro que faz justamente todo sentido para quem quer atuar com laudo, né? E, por sinal, acabei não trazendo. Se eu tivesse lembrado aqui que a gente podia tocar nesse assunto aqui, eu teria trazido o livro, mas eu tive a oportunidade de escrever, juntamente com outros grandes profissionais aí da engenharia, como o Matheus Leone, o Abdala Karim Nabut, que é doutor em construção civil, o Matheus Leone, mestre em construção civil lá por Brasília, a Natália Lima, que é especialista em engenharia diagnóstica. A gente escreveu um livro que é o Patologia das Construções, que, graças a Deus, a gente lançou em plena pandemia, 23 de março de 2020, e pouco mais de um ano depois a gente já chegou a 6.000 exemplares vendidos, se tornando aí um dos best-sellers da engenharia civil, onde a gente trata da engenharia diagnóstica. A gente vai trabalhar, assim, de grosso modo, as doenças da construção, desde a fundação até a cobertura, impermeabilização, passando por todas as etapas e tratando ainda sobre inspeção. Então, é um manual assim, de entrada nesse universo da engenharia diagnóstica dos mais requisitados aí e recomendados, né? Tendo em vista aí 6.000 profissionais e colegas que já adquiriram. Exato. Inclusive, eu não leio o livro, mas eu já adquiri e dei de presente a um amigo. E eu aí, claro que eu dei umas folheadas ali e tal, apesar que para mim ali fala muita coisa que eu não entendo muito. Mas eu vi que é um livro muito interativo. Sim. É um livro que você tem ali acesso a vídeos, acesso a outros, né? Ele não encerra, não é só uma leitura de livro e pronto.
ele tem acesso também Isso, ele expande vida, né? para fora do livro. A gente utilizou alguns recursos de QR Code, onde a gente remete de dentro do livro para materiais extra, vídeos de processos que a gente está mostrando lá em fotos no livro. Então, tem vídeos. Então, ficou um trabalho muito bacana aí dos autores com a editora. E não é à toa que caiu nas graças aí dos engenheiros e conseguiu essa marca aí de 6 mil exemplares vendidos. Show de bola. Judeão, como aconteceu com você? Judeão saiu da faculdade. Como foi que o Judeão entrou nesse ramo? Como é que você decidiu empreender? Se foi uma decisão ou se não foi, conta aí pra gente. Não foi difícil para mim. Quando eu falo não foi difícil, a decisão de empreender, porque eu já tinha um histórico de empreendedorismo. Bem-sucedidos e mal-sucedidos. Né? E a gente vai chegar em pontos aí que você muito bem vai saber explicar, que alguns insucessos que eu vivi, né, em negócios meus, de meu pai, tem a ver com a parte de gestão. Então, eu considero que eu tenho um espírito empreendedor. Então, desde cedo, né, antes da gente começar aqui o podcast, esse webinário, eu comentava com você que foi uma realidade sua também. Ainda adolescente, eu catava garrafinha de leite de coco de 51, né, para vender nas mercearias, para fazer meu dinheirinho. Na minha primeira graduação, eu não tive vergonha de fazer brigadeiro para vender e eu dava meu jeito de conseguir minha grana. Então, eu sempre tive esse histórico empreendedor. Quando eu terminei a minha primeira graduação e entrei no mestrado em educação, cheguei a cursar o mestrado em educação. Na época do mestrado, foi do final do mestrado. Eu abandonei o mestrado no final do curso, já escrevendo a dissertação. Eu tive um bloqueio, não consegui escrever. E aí comecei a criar um e-commerce. Eu aprendi a importar eletroeletrônicos, vendia no Mercado Livre, peguei ali a época de ouro para e-commerce, então ganhei bastante dinheiro. Comprei meu primeiro carro zero nessa época. Legal. Trabalhei de 2008 a 2011. Mas passei por problemas de gestão, de visão estratégica. Quando toda a configuração de mercado, de governo mudou, que dificultou as coisas, eu não tinha um fluxo de caixa, porque meu capital de giro era o cartão de crédito, eu não soube o momento de parar, comprei mais do que estava vendendo, e quando eu vi, eu estava devendo a um dos piores credores, que é o cartão de crédito. Sim. Quando eu encerrei as atividades, eu estava devendo uma quantia considerável que eu não conseguia pagar. E aí foi um momento que eu entrei em depressão, precisei da ajuda de meus pais para me reerguer e resolvi entrar na engenharia civil. Voltei a trabalhar com meu pai, porque eu já tinha visto a empresa dele de construção também falir por conta de dificuldades e falhas na gestão. No caso do seu pai, não foi falta de cliente? Não. Meu pai, por todo o histórico que ele tem na construção civil, quando ele resolveu empreender, anos 2000, 98 por ali, ele abriu uma empresa de construção. E aí eu trabalhei com ele na parte de escritório, eu dirigia a Kombi que levava os funcionários. Então, a gente chegou a ter 2 Kombi de funcionários, né, quando a gente botava lotação bacana, aí dava 15 funcionários. E a gente construía casa de alto padrão aqui na linha verde, Estrada do Coco, né? Aqui em Salvador, linha verde. Então, a gente chegou a construir 4 casas simultaneamente de alto padrão. Então, não era falta de cliente. Meu pai sabia captar cliente e meu pai sabia executar o serviço. Então, ele tinha boas referências. Só que faltou gestão. Naquela época, eu não entendia nada. Eu estava saindo da adolescência, né, 18 para 19 anos, mas eu percebi que foi uma falha, uma dificuldade na gestão que acabou fazendo com que o negócio falisse. Tá. Gestão é uma das causas que é motivo de falência para várias empresas, tá? de vários ramos. Hoje, uma pessoa começando a empreender na construção civil, ela também vai encontrar essa dificuldade. Sim. Porque, primeiro, que a faculdade não prepara, que a gente já discutiu sobre isso, e segundo, que é um momento de errar, porque no plano tudo é perfeito, né? Exato. Agora, na execução, que as coisas vão... O papel cabe qualquer coisa. O papel cabe qualquer coisa. O papel aceita qualquer coisa, Isso. né? Quando você vai para campo de batalha ali, que você vai perceber se realmente você consegue atingir o que você planejou. Apesar que várias empresas nem planejam o começo. Tá? Isso também deve existir na construção civil. Mas, na gestão, qual é o maior gargalo que o empreendedor de construção civil enfrenta?
Eu considero, tirando por mim, é a questão financeira. Financeira. A questão contábil é um dos principais gargalos. Claro que para quem vai começar, tem outros. Tem outros como captação dos primeiros clientes, que é um assunto sempre recorrente, que o pessoal fala que é a captação dos primeiros clientes. Um outro ponto para quem está iniciando é a definição de nicho, porque, como eu disse, a engenharia civil tem vários nichos. Você tem construções financiadas, você tem a parte de projetos, aí vai desde o arquitetônico, tem engenheiros que trabalham com projeto arquitetônico, estrutural, complementares, tem parte de laudo, de avaliações de imóveis. Então, tem vários nichos. A definição dos nichos é um outro gargalo para dar o pontapé inicial. Pronto, vamos lá. Primeiro ponto, definir o nicho que vai atuar. É imprescindível isso aí. Muito embora, assim, o que é que eu vejo? A maioria do pessoal de engenharia começa abarcando tudo, fazendo o que aparece para fazer. E assim, eu não desencorajo, no sentido de que se você não conseguiu durante a graduação ter um estágio ou definir ter encontrado durante a graduação um nicho com o qual você se identificasse, é perfeitamente possível você, por exemplo, testar alguns nichos antes de conseguir definir. Quando você já sai com isso definido pela a parte do estágio que você fez, algo do tipo, é tranquilo. Mas quando você não teve essa oportunidade, aí você meio que abraça tudo que aparece. Entendi. Minha sugestão é: pegue o que aparecer, porque você precisa fazer o capital geral, mas se posicione para aquilo que você deseja trabalhar. Comece a aceitar os serviços que aparecerem, mas se posicione para aquilo que você deseja. Aí, dentro disso, aí você precisa estudar. Dentro da sua, por exemplo, na definição do nicho, dentro da sua cidade, da sua localidade, quais são as demandas? Existe demanda para aquilo? Se não existe, você consegue criar demanda. E dentro dessa demanda, a remuneração é interessante. É algo que você gosta também e tem capacidade de executar. Então, a definição do nicho é imprescindível. Que leve um tempo, mas que você não demore a fazer isso, porque vai incorrer num outro ponto, que é a autoridade naquilo que você faz. Que você só consegue quando você foca em numa determinada situação, num determinado nicho. E tudo isso vai impactar no retorno que você tem. Uma das perguntas que mais me fazem, inclusive quem estiver aqui no YouTube, pode fazer pergunta também, pessoal, que eu estou lendo aqui. Vários negócios me perguntam se precisa de dinheiro. O engenheiro, ele já se formou? Sim. Vai ter seu registro lá no CREA. Ele precisa de dinheiro para começar a empreender? Assim, engenheiro arquiteto, o que vai precisar para começar... Engenheiro arquiteto, o que vai precisar para começar a empreender é de ter o registro ativo no seu conselho. Porque tendo o registro ativo, você pode atuar na profissão. E para atuar na profissão, dependendo de qual seja o nicho, pode ser que você precise de algum recurso ou pouco recurso para iniciar. Mas, assim, vamos pegar a área da engenharia diagnóstica. Certo. Vou citar aqui um referencial, que é meu amigo, que é autor do livro, o Matheus Leone. Matheus Leone, ele é um dos maiores referenciais no Brasil de engenharia diagnóstica. Ele já tem toda a reputação dele construída e ele já tem todos os instrumentos que ele utiliza, que tem um custo. Sim. Mas, necessariamente, ele não começou com esses equipamentos. Entendi. Eu, quando comecei na engenharia diagnóstica, eu tinha o quê? Uma trena, uma prancheta, um caderno para fazer anotações e era uma trena laser e uma trena de fita. Você consegue, um investimento básico, você consegue atuar. E o que? O conhecimento que eu tinha adquirido ao longo do curso e dos cursos outros que eu fiz para me capacitar. Então, com isso, eu já conseguia começar a empreender. Na área de reformas, você consegue empreender sem dinheiro? Você consegue. Porque dependendo de como você acertar ali o pagamento com o cliente, você consegue pegar um sinal para você fazer girar a mão de obra que você vai precisar, as ferramentas que você vai precisar alugar e você starta a obra mesmo sem ter capital para investir. Certo. Agora, um ponto que eu fico curioso. Sim. Pessoa que não tem muita experiência, porque nosso público aqui, que eu quero focar, é aquela pessoa que saiu da faculdade, tá? Ele não tem muita experiência. E o risco dela errar o orçamento, né?
e não conseguir, porque ele já começa sem dinheiro. Tá? Eu acho que isso não é um problema que é raro. Acho que acontece muito isso. O cara vai empreender na engenharia, ele começou hoje, ele deu um orçamento. Ele está sem dinheiro. Começou sem dinheiro, recebeu um sinal do cliente. Uma obra de 100 mil, ele recebeu 50 mil. Fez o orçamento. E aí, no finalzinho da obra, acabou o dinheiro, Judeão. Acontece isso. Acontece. Infelizmente, acontece. E o Mas que faz nesse caso? O que é que faz? Ou como reduz que isso aconteça? Esse ponto de precificação e orçamentação são das perguntas mais recorrentes e das dúvidas que eu recebo lá no Instagram. A faculdade ensina isso? Ensina. Mas, por mais que ensine, as pessoas os profissionais saem inseguros, porque, assim, uma coisa é a gente aprender ali a teoria. Tudo lá é perfeito. O orçamento lá é lindo, né? Isso, fazer um orçamento de um projetinho ali é uma coisa. Outra coisa é a gente pegar situações da vida real que a gente tem, por exemplo, para reformas, imprevistos que podem acontecer. Então, o que é que a gente se resguarda nisso? É a gente procurar estudar e entender ao máximo quais são as situações de contorno que a gente tem para a execução de um determinado serviço. É um laudo técnico, vamos lá. É um laudo técnico. Quantas horas técnicas eu vou precisar empregar para poder entregar esse laudo? Deslocamento, equipamentos que eu vou utilizar, eu vou precisar alugar. No caso de laudo, essa possibilidade de ter prejuízo é menor porque você vai trabalhar sozinho. No máximo, vai precisar de um especialista que você vai acertar ali o valor que vai incluir na sua proposta. Uhum. Mas quando você vai para a execução, que você tem mão de obra, coisa e tal, tem esse risco. A maneira de você se resguardar é procurar fazer. E aí, estudando e se capacitando, um levantamento preciso, ou mais preciso possível, assertivo possível, dos quantitativos de serviço e de material que você vai empregar, né? Dentro do que a gente chama lá de BDI, né? Você colocar ali uma margem do risco, de imprevisto, enfim, para tentar, né, se resguardar com relação a isso. Mas é um exercício tem mesmo. Tem percentual dessa margem? Porque se você coloca uma margem muito alta, você acaba não fechando o serviço. Isso. Aí vai depender das situações de contorno que você tem lá, do grau de complexidade do serviço. Serviço de pintura. Certo. Serviço de pintura tem muito pouco risco agregado. Eu falei isso, fiz uma live na obra essa semana, que eu falei justamente disso, de um serviço de pintura que a gente foi visitar, que a gente fechou o orçamento com uma prática que a gente não costuma fazer, que é fechar por fotos e vídeos que o cliente mandou, porque a gente não teria tempo hábil dentro da solicitação do cliente para fazer uma visita técnica. Está nascendo startup. Então, a gente acabou fazendo isso, mas considerando esse percentual de risco, que acabou até para o material ultrapassando um pouquinho. Mas aí, serviços de baixo risco, você tem uma margem de lucro maior, e aí você tem esse percentual de risco menor. Entendeu? Bacana. A gente tem perguntas aqui no chat. Inclusive aqui o amigo Bernardo parabeniza pela live. Obrigado também a vocês que estão presentes aí, que estão fazendo essa live ficar interessante. E o Bernardo pergunta sobre o nicho de reformas. Gostaria de saber quais são os serviços que são melhores para empreita e os que são melhores para diária. Tem diferenciação, assim? Quais são os serviços de reforma que são melhores para empreitar e os melhores para a diária? Né? Aí eu pergunto, melhor para quem? Para quem paga ou para quem recebe? Deve ser para quem paga. Para quem paga. Serviço de, por exemplo, assentamento de piso. É um serviço bacana para empreita, tanto para quem paga quanto para quem recebe, porque você tem uma produtividade bacana, você vai ter que fiscalizar ali a execução, mas serviço de assentamento de piso, troca de piso, é um serviço bacana para empreita. Serviço de recuperação estrutural. Não é bacana para a empreita porque requer materiais que são normalmente mais caros para recuperação estrutural, processos que são mais lentos e demorados porque requer esperar a cura dos materiais. Então, para a diária, fica melhor nesse sentido porque você não tem uma produtividade alta. Né? Pintura também para a empreita fica bacana. Né? Daqui a margem você já disse que é melhor. Isso. São alguns serviços aí que você consegue ter um resultado melhor para a empreitada do que para a diária. Entendeu? Embora, assim, dependendo de quem vai executar, a questão não é nem do que é melhor ou pior.
do grau que você tem de fiscalização. Quando você vai pagar na diária, você meio que tem que ficar no pé para que haja produtividade que compense. E quando você acerta na empreita, né, aí você tem que fiscalizar a qualidade. Entendi. Entendeu? Porque aí o profissional vai querer ser rápido né, para terminar o serviço, mas não pode prescindir da qualidade. Certo. É uma coisa curiosa. Quando vocês faz um orçamento ali para uma... Já empreendendo, você já aprendeu, já está empreendendo, já vai fechar um negócio, fez um orçamento. A gente sabe que o orçamento ele tem alguns custos que não é de conhecimento do engenheiro. Custos tributários, por exemplo. Sim. Às vezes, o comprar de um estado, comprar de outro é diferente. E as pessoas não sabem disso. Contratar de uma determinada forma é diferente de subcontratar. Como é o contato de vocês com os profissionais que conhecem do assunto? Vocês aprendem isso na faculdade também ou vocês consultam algum profissional, né? Aí o que a gente prega para a engenharia civil é o que eu faço questão também de pregar para outros profissionais. Como diz, cada macaco no seu galho. A gente tem noções muito básicas da parte contábil ou financeira na faculdade. Então, assim, houve uma mudança na nossa empresa a partir do momento que a gente teve a Consufis. Teve uma mudança significativa a partir do momento que a gente teve uma assessoria, uma consultoria contábil na nossa empresa. Em termos de emissão de nota fiscal. Alguns processos que a gente nem aprende na faculdade. Uma simples emissão de nota fiscal. Né? A depender de vai envolver material, não vai envolver material. Porque parece simples, né? Parece simples, mas até uma emissão de nota fiscal é algo que a gente precisa. Eu enchi um pouquinho o saco do Igor aí, que a gente teve essa obra, né, da pintura que a gente teve material e mão de obra e foi feito numa outra cidade, né? Não foi aqui em Salvador. Que aí teve toda a questão de o material que foi empregado para abater de imposto. Então, eu tive que consultar o Igor, ele teve que me explicar tudo direitinho. A primeira nota fiscal, inclusive, foi ele que emitiu, que sem o auxílio aqui da Consufis, eu estaria perdido. Literalmente perdido, ou emitiria a nota correndo o risco de emitir errado, e aí eu não sei, inclusive, até então eu não entendo todas as consequências do que pode acontecer de uma nota fiscal emitida errada. Então, são alguns assuntos que fogem da nossa alçada, que o mais recomendado é você ter um profissional da área contábil, lá para a área de contratação, sei lá, de contratos, tudo mais. Ter um profissional da área jurídica para assessorar. Exato. É o que eu recomendo. Aqui mesmo, para quem está assistindo agora ou para quem vai ouvir também depois, a Consufis ela é especialista em contabilidade para a construção. Tá? Então, construtoras, a gente tem algumas construtoras já na nossa carteira. Quando o Judeon trouxe o Momento de Engenharia para ser nosso cliente, a gente já tinha algumas, justamente porque a gente já conhece muito esse nicho. E muitas construtoras elas chegam aqui sem essa orientação, por incrível que pareça. É como você assim, poxa, vem de outro... todo contador é igual? Não. Todo contador tem conhecimento de contabilidade, mas cada nicho tem sua especialidade, assim como é na engenharia. Exato. Então, assim, o que a gente faz aqui é pegar a necessidade do cliente, que é a questão... A gente sabe que construção civil ela trabalha com orçamento. Então, o que a gente puder economizar ali para a empresa é melhor. Então, a gente faz toda análise, todo estudo para que a gente não desiste, cara. A gente vai até o final atrás de legislação, de formas de deixar dentro da legalidade. Isso porque, no caso de um orçamento, né, de um valor maior, e que envolve todas essas questões que, assim, a gente não conhece, ou conhece muito pouco. Quem é da engenharia ou da arquitetura que se lança a estudar um pouquinho, vai ter um pouquinho mais de conhecimento, mas ainda assim é muito mais vasto do que o que a nossa habilitação ou formação nos permite. Então, sem o auxílio, de repente, você acaba até perdendo uma concorrência de preços por conta da questão lá de alíquota de imposto do que incide no seu orçamento. Entende? Isso pode, inclusive, uma consultoria, uma assessoria contábil, pode ser o diferencial entre você pegar um serviço e você perder um serviço. Aconteceu comigo. A viabilidade da obra ela veio com uma consultoria que eu fiz. Numa simples conversa, num treinamento, eu dei uma informação referente à construção civil, e ali a empresa ganhou 3% que ela não previa. Então, você
Estou falando de uma obra de construção de um estádio, por exemplo. De um aeroporto. Milhões Envolvidos ali de reais. Que 3% é a diferença entre aquela empresa ganhar ou aquela outra. Isso, é justamente Entendeu? isso. Tá? Então, esse é o grande diferencial aí, às vezes, de uma contabilidade especializada. Tá bom? E aí eu até gostaria de frisar o seguinte, que talvez quem esteja assistindo aqui, eu não quero que você que vai começar a empreender aí se assuste. Mas eu não tenho como pagar um contador agora, eu não tenho como ter uma consultoria contábil, né? Mas entenda que há uma flexibilização da maioria dos profissionais em termos da demanda que vai ter. Se você está começando agora, você tem uma demanda menor de uma emissão lá do DAS, né? Isso. Do DAS mensal, que é um processo. Então, você tem como negociar e chegar num plano ou num serviço que vai atender ali a tua necessidade e que vai caber dentro do que você está gerando ali. Então, eu recomendo isso porque, como eu disse, nossa empresa, a gente vem se estruturando desde o meio do ano passado e, graças a Deus, as coisas têm dado certo. E a Consufis é parte desse processo aí de estruturação nossa e de crescimento. Porque desde que a gente começou... quando eu cheguei aqui para o Ricardo, nosso controle financeiro era uma planilha, gente, lá do Google Docs, que assim, a gente fazia o registro ali, mas a gente não conseguia... E ainda era uma boa planilha. Porque tem muitos empresários... Não é que seja errado ou seja ruim, mas assim, era uma planilha que assim, a gente não conseguia alimentar com a precisão que a gente alimenta hoje, a gente não conseguia extrair dados para o nosso negócio, né, para planejamento estratégico, tudo isso. E aí, com toda a ajuda do Ricardo, a gente migrou para um sistema aqui que a gente consegue, hoje em dia, utilizar e que nos dá essa perspectiva de fazer o planejamento estratégico em cima daquilo. A gente consegue visualizar melhor qual a obra que está dando, qual o resultado, qual a obra que, poxa, a gente está apertado aqui. Então, tá pagando para trabalhar na outra. Né? Tudo isso veio com o auxílio aqui do Ricardo e isso significou um crescimento dentro da nossa empresa. Então, contabilidade para a empresa é investimento, não é gasto, viu, gente? Julião, momento de engenharia. Você começou sozinho? Você já começou com sócio? Como é que foi? Por que esse nome? Vamos eu sei lá. que na engenharia tem alguma coisa de momento lá que eu já li alguma coisa. Na engenharia existe algum termo técnico que chama momento. Tem. Força, isso eu não vou esquecer, não, que é força vezes distância. Né, pessoal, quem é da engenharia aí, eu não sou da área de cálculo estrutural, mas o engenheiro que não souber, né, o que é momento dentro da engenharia tem que cancelar o CREA dele, viu? Pois é. Então, momento é uma grandeza lá, né? De força vezes distância, mas não, quando eu pensei no nome, não tinha a ver com o termo da engenharia. Acabou casando, não. Até porque a empresa surgiu depois do Instagram. Eu criei o Instagram Momento Engenharia como um diário de estágio. Sim. E porque eu registrava o dia a dia lá no estágio na Defesa Civil e postei nos meus stories pessoais. Aí a galera começou a interagir e no final do dia, à noite lá na faculdade, eu vi a interação da galera e eu pensei, por que eu não separo um tempo durante o dia para postar coisas lá? Aí eu disse, não, por que ao invés de eu usar meu Instagram pessoal, eu não crio um Instagram para falar só sobre engenharia? E aí eu tinha botado lá no story uma hashtag Momento Engenharia, ou seja, eu separei um momento do meu story pessoal para falar de engenharia. Naquele dia nasceu o Instagram Momento Engenharia e quando ele ganhou uma expressão, não é, assim, notória, parcerias e me conferiu uma autoridade, eu transformei ele numa empresa. Eu peguei a empresa lá do e-commerce que eu tinha falido. Sim. Aí foi com você que eu fiz a mudança para a engenharia? Não, foi com uma colega minha. Eu trouxe para aqui para fazer o ajuste da sociedade. Eu fiz uma mudança do e-commerce para engenharia e aí mudei também lá o nome fantasia para Momento Engenharia, aí virou empresa, eu comecei sozinho. E aí, ainda no início, comecei uma parceria com o Rodrigo e dessa parceria a gente amadureceu e evoluiu para uma sociedade, que foi quando eu vim para Consufis para fazer essa mudança no quadro societário, éramos eu e minha esposa, e aí minha esposa saiu, sem reclamar. Que, inclusive, eu já vou comentando aqui para quem está presente, e que na semana que vem, a gente vai ter, dia 12, a gente vai ter um webinar também sobre fechamento de contratos na construção civil.
Vai ser com o engenheiro Erickson, Sim. ele que é da Constru Bahia. Ele vai dar os passos de como você melhorar esse aspecto comercial para vender serviços. Então, por isso que eu fiz questão desse assunto ser antes do webinar de Erickson, para que ele falasse. Aí né? é outro tema que com certeza o pessoal aí tá interessado, que é a parte comercial da engenharia. Sim. A parte de vendas, a parte Exato. de marketing. E isso aí é essencial para manter o negócio. E marketing, quem vai falar é Rodrigo. Olha aí. Rodrigo, ele vai falar no dia 26 de maio. Ele vai falar sobre marketing na construção civil. Então, o Rodrigo é bem atuante também nas redes sociais. Sim. Ele vai ensinar como é que... O Rodrigo, meu sócio. Rodrigo, sócio de Judeão. Lá da Momento Engenharia. Rodrigo, ele vai falar como você pode pegar serviço, conquistar clientes aí através das redes sociais, fazer um marketing digital. Que muita gente acha que é até difícil, que é impossível. E que muita gente, assim, nem se atentou. Eu gravei uma história hoje, você viu lá da empresa que faz o bordado das camisas daqui, ó, o bordado das camisas. De novo, ó, eu faço na Bordados e Cia, aqui em Salvador. Só que eu fiz o story, eu queria marcar o Instagram de lá, porque eu tenho um bom relacionamento com o pessoal, e eles não têm Instagram. Eu digo, como é que é possível vocês não terem ainda Instagram? Não, meu sobrinho vai fazer, coisa e tal, mas tá perdendo a oportunidade. Que também no começo de empreender na construção civil, pode ser um diferencial. Sim. Tá começando hoje uma empresa, uma construtora ali. E aí ele já começa no digital. Ele já começa vendendo serviços ali e se mostrando, né? Os clientes, todo mundo hoje está na internet, está nas redes sociais. É verdade. Está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está no Google, né? Você tem falado muito disso. Está no Google, está no YouTube. Então, os clientes estão na internet. E se você não está na internet, você está perdendo, deixando dinheiro na mesa para os seus concorrentes. Com certeza. Judeão, aí você encontrou o Rodrigo e fez a sociedade. Qual foi o momento mais difícil de vocês? Rapaz, volta aí do tempo e lembra assim, rapaz, naquela época ali foi difícil. Foi até antes da pandemia. Não, foi já no início ali da pandemia. Teve uma época que a gente estava... e foi durante a pandemia mesmo, foi já no início. A gente estava encaminhando bastante proposta. A gente fazia visitas técnicas. Teve um mês, ano passado, não me recordo agora, que a gente encaminhou acho que 27 propostas. 27 propostas. 27 no mês. 27 no mês. A gente fez visitas e a gente estava só com uma reforma parada de apartamento e uma outra obra para começar, mas com lockdown. E as visitas também têm custos, né? Tem custos e assim, nessa época a gente nem cobrava visita, viu? Aí é outro assunto polêmico da engenharia, mas isso aí fica para outra ocasião. A gente nem cobrava visita. Hoje os clientes já nos ligam, quanto é que custa a sua visita? Hoje, quando eu estava vindo para cá, um cliente, indicação de um colega meu da pós-graduação, que está com problema de infiltração, aí me ligou e perguntou, não, eu estou com problema de infiltração, quanto é que você me cobra para fazer uma visita aqui? Então, hoje a gente já tem esse respaldo, essa autoridade para os clientes nos procurarem, né, sobre a visita. Mas a gente encaminhou 27 propostas. E naquele mês não fechamos nenhuma. Caramba. Foi um mês difícil, foi um mês duro. E foi um mês, acho que, da mudança também, das mudanças que a gente fez no quadro societário. A gente gastou dinheiro com as taxas e tudo mais. Esse mês a gente fechou no vermelho. Eu botei dinheiro meu... Botou no bolso, né? No bolso. A gente fechou no... Aquele foi um mês difícil. E aí foi perto desse mês aí que a gente fez a cápsula do tempo que eu estava te falando. Sim. Em breve aí eu vou soltar lá no meu Instagram. Foi um vídeo que eu e o Rodrigo a gente gravou numa reforma que a gente teve que botar a mão na massa para poder concluir. Botar a mão na massa, quando eu falo, é fazer rejunte. É terminar rejunte, entendeu? E assim, de lá para cá, graças a Deus, deu uma guinada. Hoje a gente já teve que dispensar serviço. E a gente está, assim, postergando e jogando para frente serviço, fazendo agendamento para frente, para a gente conseguir atender as demandas. Esse é o momento que você disse, um pouco antes. Começar a selecionar. Depois que você começa, né, escolher o nicho ali, aí você começa pegando tudo. Isso. Depois que você já começou a ter volume, você começa a selecionar o que você quer. Exato. Né? É um processo, o que eu diria, natural. Precisa ser natural. Você aceita o que vier no início, mas começa a se posicionar para aquilo que você quer, para o nicho que você quer. Hoje, o nicho que a gente foca é o de reformas em apartamentos, residências e de engenharia diagnóstica. Entendi. A gente já trabalhou com reformas prediais, condominiais, mas não é o nicho que agrada a gente, não, eu confesso. Tem uma pergunta aqui.
de VSK Pamplona, e é bastante interessante essa pergunta. Se associar com uma pessoa que não é engenheiro, mas que trabalha com serviços gerais de construção, será que seria uma boa ou não? Se associar com se tornar um sócio de uma pessoa que não é engenheiro, mas provavelmente é uma pessoa que faz um operacional bem, né? Não vejo problema. Eu não vejo problema, porque inclusive assim, uma coisa que eu não lembro onde foi que eu li, mas que assim, você deve se associar a uma pessoa que te complemente, mas que não seja sua sombra. Uhum. Entendeu? Porque se é aquela pessoa que não acrescenta, né, acaba que não funciona. E eu não vejo problema em você se associar, literalmente, constituir sociedade. Não é só fazer uma parceria, mas você ter sociedade com uma pessoa que não é da área técnica. Porque, como você disse, de repente a pessoa faz um comercial bacana. Isso. Ele vai agregar. Ou faz um operacional bom, né? Isso. Ou faz área. Um operacional sensacional. Então, vale muito a pena você fazer, desde que não é prioridade, não. As convicções e, como é que chama? Os princípios. Não conflitem. Né? Que pelo menos a visão estratégica que vocês compartilhem seja próxima. Aí eu não vejo problema. Porque o que faltar da área técnica tem você para né? Suprir, né? Suprir. E o que da área lá que a pessoa tem expertise, ela também vai poder auxiliar. Então eu não vejo problema em você constituir uma sociedade nesses termos aí, desde que os princípios não conflitem. Tá. Você faria uma sociedade com quem tem dinheiro? Só fiz sociedade com fulano porque ele tem um dinheiro. Ou você acha que isso não é necessário? Eu tenho 5 milhões na minha conta e estou disposto a investir. Eu queria. Eu queria uma sociedade dessa. Você acha que seria um bom começo? Funciona. Agora, claro, desde que os termos dessa sociedade, né, e os resultados, tudo esteja muito bem definido. Porque, assim, eu já vi sociedades assim que quando tá na penúria, aí tá tudo bem. Aí quando começa a entrar dinheiro, aí começa a entrar o conflito. Aí é que tá a questão dos princípios. Então, sociedade é, assim, comparável ao casamento, velho. E, assim, a Bíblia chega até a dizer, não dá para caminhar duas pessoas juntas se não tiverem de comum acordo. Então, se os princípios não casam, aí, mais cedo ou mais tarde, acaba tendo problema. E quando você tem aí um ponto, né, exponencial, que é dinheiro, Sim, o negócio amplifica. Então, tem que ter muito cuidado. Na verdade, dizem que o dinheiro ele é um amplificador do caráter, né? Exato. Se a pessoa ela já tem... se a pessoa é arrogante, mas ganha muito mais dinheiro, ela é arrogante com dinheiro. Na verdade, então, ela não muda as pessoas, né? Ela tem que ter muito cuidado nessa questão de sociedade com pessoa com dinheiro, nesses termos aí, deixar tudo muito bem definido, porque eu já vi questões desse tipo. Quando estava ganhando todo mundo pouco, estava bem. Aí começou a ganhar, mas fulano tá ganhando mais, tem um percentual maior. Aí... Outro trabalhando menos, outro trabalhando mais. Aí começa a surgir algumas coisas que vai minando a sociedade, tem que tomar cuidado. E parcerias assim, Judeão, por exemplo, parceria com... existe até dentro da área jurídica e contábil, existe algumas possibilidades de sociedades que são específicas. Por exemplo, eu tenho um terreno grande e você tem uma construtora. E a gente faz aí uma chamada SPE, Sociedade de Propósito Específico. Eu coloco o meu terreno à sua disposição, a gente constrói ali junto e quando as unidades estiverem vendidas, esse tipo de sociedade, você acha que seria benéfica aí para quem está iniciando, para quem quer empreender? Sim. Funciona bem também. Funciona bem, né? Assim, a questão da sociedade vai estar na definição dos termos, limites e desse ajuste, entendeu? Entendi. Mas funciona bem. Eu vejo aí um amigo meu, vou até citar aqui, Eduardo Augusto, lá de Uberaba. Ele é especialista em construções residenciais e recentemente ele estava falando aí de um novo rumo que ele está dando para... Ele sempre trabalhou com construções financiadas, começou com o padrão Minha Casa Minha Vida, migrou para residência de alto padrão. E ele agora está entrando na seara de construir para vender, dentro ainda das construções financiadas. Entendi. Então, ele está entrando nesse termo aí de um sócio para entrar com o terreno, ele entra com a construção, e aí, depois de vendido o imóvel, repartem o lucro. Bacana. Então, funciona bem. Desde que tudo estando bem definido, não vejo problema. Pronto. Então, quem tiver mais perguntas, pode fazer aqui que eu
A gente vai fazer algumas outras perguntas e depois a gente vai finalizar, que está chegando quase 1 hora. Passou muito rápido, tá? Judeon, uma coisa que eu vejo assim na construção civil. Aquele primo, aquele tio pedreiro, aquele sobrinho que faz mais barato e tal. É um problema para quem está começando? Ou não é problema? Ou você não vê isso? Existe uma forma de vencer essa barreira fácil? Você passou por isso? Me conte um pouco sobre isso. Que existe uma concorrência desleal quando a gente pensa na contratação da mão de obra direta e de profissionais especializados, existe, porque mas existe na medida em que você não consegue, você profissional, você especializado, formação técnica na área, você não consegue mostrar valor para o cliente, não consegue fazer o cliente enxergar valor na sua contratação e não na contratação da mão de obra direta. O problema está aí. Que vai existir essa concorrência? Vai. Mas o ponto central é você conseguir, através, né, da sua competência, fazer o cliente enxergar, e não é o caso de esperar o cliente ver valor, não. É você, no processo de negociação, no processo de posicionamento nas redes sociais, daquilo que você mostra lá, fazer o cliente enxergar que vale mais a pena ele investir um pouco mais num profissional capacitado, especializado, habilitado para fazer o serviço dele, do que ele contratar mão de obra direta e correr risco de diversos problemas, manifestações patológicas, enfim. A grande questão está nisso aí. Tem como vencer essa concorrência desleal? Tem, dessa forma. Entendi. A gente já teve concorrência. A obra que a gente entregou, a reforma que a gente entregou ontem, Rodrigo entregou ontem? Foi ontem. A gente teve uma disputa com outros 2 orçamentos que veio de sites aí de anúncio de serviço como Get Ninjas, Sim. que eram 5 mil, 13 mil reais mais barato do que o nosso. 13 mil? 13 mil reais mais barato do que o nosso. Aí a gente pegou, o cliente encaminhou esses orçamentos, sentei com o Rodrigo, a gente analisou todos os pontos, viu o que é que faltava naqueles orçamentos que a gente oferecia, a gente planilhou isso tudo, e aí levou os orçamentos, a planilha com comparativo e nossa proposta, e aí a gente convocou o cliente para uma reunião. A gente sentou com o cliente e saiu de lá com o contrato assinado. Entendi. Mesmo com um orçamento mais caro do que os outros 2. A gente fechou a reforma. Para chegar nesse nível, para fechar esse nível que você fechou essa reforma hoje, você deve ter apanhado pra caramba. Sim, é um processo. Porque você mandou 27 propostas aí num certo mês. Sim. E não fechou. Será que você tinha esse mesmo cuidado no passado? Você acha que você não tinha experiência? Não tinha essa experiência. A experiência e a expertise que a gente vem desenvolvendo. Uma área que eu gosto muito, assim, que eu me dediquei bastante, é essa área de vendas de negociação. Tanto por eu ter vindo lá do e-commerce e ter tido uma experiência bacana. Vendi lá no Mercado Livre. Mas vender no Mercado Livre é fácil. Fácil uma banana, rapaz. Porque você tem lá 300 mil vendedores que vendem o mesmo produto, que vendem mais barato. Mas eu tinha lá, eu fiz, durante o período que eu vendi lá, eu fiz mais de 3 mil negociações. 99,9% positiva. O diferenciar o meu atendimento. O pré-venda e o pós-venda. Então, eu aprendi como cativar o cliente. Isso eu tive que desenvolver bastante para vender lá. Você via meus comentários lá das qualificações, excelente atendimento, entrega antes do prazo, excelente atendimento. Eu sabia, eu engolia sapo, eu respondia cada pergunta lá, absurda. Eu engolia sapo, eu aprendi a engolir sapo lá, que eu trago hoje para a engenharia, que me possibilita, junto com o Rodrigo, a gente conseguir, inclusive, bater orçamentos mais baratos por esse poder de negociação que a gente desenvolveu ao longo aí desse tempo. Entendi. Judeon, a gente está quase finalizando aqui. Eu só queria que você falasse um pouco mais sobre os seus cursos. Você tem cursos, você tem treinamento, treinamentos aí para empreendedores, né? Inclusive para quem pretende atuar na área de reforma, né? Isso. Fala um pouco mais sobre o seu treinamento e o que é que tem lá no seu treinamento para que as pessoas comprem. Qual é o diferencial que elas vão ter após adquirir o seu treinamento? Pronto. Então, atualmente eu tenho 4 treinamentos, mas em 3 áreas distintas. Na área de vendas e marketing para engenheiros e arquitetos. Legal. Como eu disse, é uma área que eu me dediquei muito e que a gente tem tido muitos frutos.
Nesse treinamento, eu sintetizo os passos que a gente utiliza no nosso processo de negociação, desde a captação do cliente até a assinatura do contrato, o que a gente utiliza de negociação, vendas e marketing, para a gente tanto captar clientes como conseguir efetivar essas contratações. Então, hoje a gente tem um percentual lá, aqueles 27 orçamentos que a gente mandou, não, a gente não fechou naquele mês, mas posteriormente, aquela semente que a gente plantou lá, os contratos foram efetivando meses depois. A gente foi executando aqueles serviços lá. Então, esse treinamento é focado no processo de vendas e marketing, toda a etapa de negociação. E aí, todo o material, modelos de documento, de portfólio, de propostas comerciais, que a gente utiliza, estão disponíveis lá dentro desse treinamento, mais as aulas já gravadas. Tem 2 treinamentos na área de engenharia diagnóstica, um exclusivo de laudo de reforma, que é um laudo à parte para quem executa a reforma, que dá para rentabilizar, inclusive, a parte, porque você pode elaborar o laudo, mesmo sem executar a obra, elaborar o laudo para quem vai executar a reforma e monetizar dessa forma. E eu tenho um treinamento para elaboração de laudos técnicos em geral, que aí eu coloco à disposição modelos de laudo de inspeção predial, parecer técnico. Eu trabalho a maioria, né, dos tipos de laudo que a gente tem: laudo de avaliação estrutural, laudo de vistoria cautelar de vizinhança. Então, todos esses documentos, né, de laudos técnicos, eu ensino como elaborar, como vender o serviço, como precificar e como utilizar os modelos que eu disponibilizo. E o carro-chefe, que é o nicho que a gente mais atua, que é o curso Mestres da Reforma, onde eu ensino toda a parte de gerir um negócio de reformas. Aí eu passo desde a captação, a elaboração de proposta, a elaboração de orçamento, a apresentação de proposta, contrato, planejamento, orçamento, processos executivos, documentação de entrega de reforma, controle e gestão dentro do canteiro, controle e gestão financeira. Então, eu ensino desde como você conseguir o cliente até como você entregar a obra, né, documentado para resguardar o seu negócio, para manter a saúde do seu negócio de reforma. Então, são esses aí os treinamentos que eu tenho, né, atualmente aí disponíveis. Muito bom. Eu acho que depois dessa 1 hora de papo, acho que para hoje já passamos pela estreia. Será que Igor vai avaliar? Como é que Igor acha? O que é que Igor achou dessa estreia aí? Tá top? Top. 100%? Pronto. Aí eu vou fazer aquela parte lá de influenciador, que é o seguinte: quem está acompanhando a gente aí no YouTube, já tira uma foto aí da foto. Verdade, né? boa ideia. Já tira um print. Tira um print. Bota lá nos stories do Instagram, marca Consufis. Tá lá no meu story, dá uma olhadinha lá. Marca o Contador Consultivo. Sim. Marca o Descomplica ICMS, que é o grande Igor aqui. Tem que marcar tudo. E marca Momento Engenharia, né? Pra gente poder repostar lá e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo aí. Se agregou, se ajudou você aí, então com certeza vai ajudar mais pessoas. E para quem está aqui agora, eu vou dar até um presente aqui, tá? Olha aí. Quem repostar e falar comigo lá no direct, eu vou dar 1 hora de planejamento para empreender. Olha aí que 1 bacana. hora, gratuita. A gente vai sentar. Se você já empreende, se já começou a empreender, eu vou dar algumas diretrizes, algumas noções ali de como seguir para melhorar a gestão. Se não empreendeu ainda, eu vou ajudar a fazer um plano de negócio. Eu vou ajudar nisso, tá? Olha aí, gente, a oportunidade de ouro que vocês têm aí. A hora desse homem aqui, meu irmão. Você não tem ideia de quanto vale a hora desse homem e o quanto que ele vai poder ajudar aí nesse start aí do seu negócio. Depois que a Momento Engenharia veio aqui para a consultoria contábil da Consufis, de fato, assim, cresceu um bocado. Viu, gente? Então tá aí, gente. Falta você, né? Printa aí a tela, publica lá no Instagram, marca Momento Engenharia, Consufis, Contador Consultivo e Descomplica ICMS. Você vai ter que lembrar. O problema é seu. Agora é com você. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela participação. Judão, que prazer, velho, imenso estar aqui com você. Cara, eu estou muito feliz de estar, de ter realizado esse... Parece coisa simples, mas é um passo muito grande. Eu já venho fazendo coisas diferentes na contabilidade, a nível de marketing digital e tal, e isso aqui é um avanço. Eu sei que, talvez, num pioneirismo, inclusive nos escritórios de contabilidade, eu não conheço aqui na Bahia quem faça ou quem tem iniciado desse aspecto aqui que eu estou fazendo. Então, também é um desafio para que os outros players do mercado
a gente acabe crescendo. Não vou chamar de concorrente porque não são. Todo mundo cresça, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então é isso aí. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço. Acompanha lá o podcast, se quiser ouvir de novo, lá no Deezer, no Spotify, tá bom? Forte abraço, até mais. Até mais. Valeu.